A Deox Nordeste é a minha principal empresa, já, como eu disse anteriormente, 25 anos. A sócia é minha esposa, ela detém 70% e eu 30%. Eu faço o gerenciamento da empresa, ela ajuda. Nos últimos tempos, inclusive, tem estado afastado por questão de saúde. O meu filho é quem me ajuda formalmente. Senhora Tássila, o senhor Paulo Ricardo foi indagado aqui por mim, nesta CPI, sobre a participação societária que ele tinha como sócio-gerente na empresa Leão Service. E ele, ao responder, disse que não havia lembrança da parte dele naquele momento de com quanto de ações ele participava da empresa. Diferente dele, a senhora sabe com quanto participa? Sim, senhor. Com quanto? 90% da empresa. 90%. A empresa tem a senhora e o senhor Paulo como sócios. Isso. Então, a senhora nos confirma neste momento que a participação societária do senhor Paulo é apenas de 10%. Isso. Indagado aqui por mim, nesta CPI, em relação a quanto ele havia aportado no capital social da empresa, o senhor Paulo declarou, e está gravado aqui, que ele teria aportado R$15 mil e a senhora R$15 mil. Por qual motivo as ações do senhor Paulo foram tão mais caras do que as ações da senhora? As ações? Sim, porque se ele só tem 10% da empresa, com um aporte de 30 mil, o senhor Paulo era para ter aportado R$3 mil e a senhora os outros 27. Isso. Para bater com capital de 100%. O senhor Paulo informou, e aqui está gravado, que ele aportou das ações dele R$15 mil. E a senhora aportou os outros R$15 mil. Portanto, nesse caso, as cotas deveriam ser divididas em 50% para ele e 50% para a senhora, se houvesse essa isonomia de cotas. Já que ele aportou R$15 mil e só tem 10%, o que motivou essas cotas do senhor Paulo terem um valor tão diferente das cotas da senhora? Eu não sei informar o que ele respondeu, mas eu aportei 27 mil e ele aportou 3 mil. Então, a senhora, nesse momento, desmente o que foi confirmado pelo senhor Paulo, que aportou R$15 mil. Senhor presidente, pela ordem, ela se reserva o direito de permanecer calada. Como ele não tinha sido aprovada a convocação dele, nós perguntamos a ele se ele gostaria de ser ouvido, porque a gente não ia dispensar a sua oitiva. Ele disse que sim, estava acompanhado pelo advogado, e dissemos que ele só poderia ser ouvido na condição de testemunha, tendo em vista que não foi aprovada a convocação dele na condição de investigado. E ele concordou e foi ouvido, inclusive eu enfatizei que ele veio voluntariamente. Ocorre que, ao analisar os documentos, eu vi que a senhora também é sócia administradora, inclusive assinou alguns documentos nessa contratação como sócia administradora. E nos causou, e me causa bastante estranheza, ter sido omitido o fato que a senhora era sócia administradora. E mais, a senhora não é só sócia administradora, a senhora é dona de 90% da empresa. Porque ficou muito claro para a gente que o senhor Paulo, ele não sabia de nada da empresa, ele não sabia qual era o prolabore dele, ele não sabia qual era a cota de participação e como é que danado ele era sócio administrador, que ele não sabia de nada. Umas coisas que foram ditas aqui, elas não batem com o que está no processo e com o que está na secretaria. Então, eu queria, a princípio, fazer duas solicitações de requerimentos que fossem elaborados e, se desse tempo, a gente aprovava hoje. O primeiro, converteu o senhor Paulo Ricardo Leão Ancel da condição de testemunha para a condição de investigado. Porque, possivelmente, ele vai ser chamado novamente e é importante que ele use dos direitos que lhe cabe, como a senhora já usou em pelo menos uma pergunta, o direito de ficar em silêncio,